Qual o erro mais caro que você já viu dentro da área falando de café irrigado? Um erro que pode custar caro é um projeto mal feito. Quando você faz todo o projeto, aquele projeto tem um erro grosseiro, um erro ali por falta de conhecimento, né? Aquilo fica muito difícil você corrigir depois. O desnível da área, ele se assemelha ao GPS? Ele tem uma certa diferença porque o GPS ele é um dado mais pontual, onde é um GPS simples, igual esse telefone nosso aqui, ó. Quando você manda assim uma localização, Rogério, estou aqui em tal lugar, vem aqui, você manda aquela localização, ela vai dar uma precisão ali de 8, 10, 12 metros. O GPS do drone é similar ao GPS do telefone. Agora você imagina um drone assim. O que você acha que precisa acontecer dentro da faculdade, dentro das universidades, para fazer com que haja mais interesse na nossa área? Eu acredito que o professor, além de ensinar, ele tem que ser um motivador, sabe? Porque muitas vezes, né, os professores, isso não é uma crítica direta, o cara já vem com aquilo na cabeça que é difícil a disciplina. Chega lá, o professor não dá nenhum motivo para ele, né, mesmo sendo difícil, ele querer gostar, o aluno acaba, né, não seguindo. O seu projeto, eu vou retornar em você daqui a 60 dias. Luan, muda esse setor, caramba, joga essa... Porque quando a gente chega no final, é um projeto que te agrada, vai dar menos retrabalho, que eu já fiz alinhado com você, então eu acho que o caminho é esse aí. Beleza, beleza. Show. Se compensa irrigar, né, qual que é o risco de você não ter o controle, né, da sua produção por não ter irrigação, ficar dependente? Sejam muito bem-vindos aqui ao segundo podcast do Doutor Irrigação e hoje eu estou com ele aqui. Ele fundou a Expert Irrigação. Dentro da Expert Irrigação ele atua na área de irrigação, consultoria e fertirrigação. Ele é formado em técnico agrícola, engenheiro agrônomo, fez mestrado em produção vegetal, doutorado e pós-doutorado em engenharia agrícola. Ele é marido ou esposo da Mariana, e em breve está vindo aí o primeiro ou terceiro integrante, né, da família, o Bernardo. O tema de hoje é café irrigado. Quando ele saiu pela primeira vez de casa para fazer colégio agrícola, ele não se adaptou e pediu para voltar. Seja muito bem-vindo, Luan Peroni Venâncio, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. E eu, assim, queria até já começar, né? Primeiro te agradecer por estar aqui, viu? E já começar como que aconteceu essa história, né? Do colégio agrícola, tá joia? Vamos lá, vou passar a palavra para você, tá aí. Rogério, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Você sabe que você é uma referência dentro da irrigação, a gente troca muita ideia, a gente troca muitas informações e estou sempre aprendendo com você, então é uma honra estar aqui hoje participando do seu podcast. E essa história, cara, é engraçada, mas me faz lembrar muito de toda a minha trajetória, porque o início de tudo foi no colégio agrícola, né? A gente estudando, né? Ficar longe de casa, longe dos pais. E aquele matuto lá da roça, né? Acostumado com pai, mãe, com tio, avô, tudo próximo ali. E quando você sai de casa, não é fácil, né, cara? Ainda mais nessa situação que eu falei, que sendo muito apegado a mãe, pai e tios. E eu fui para o colégio agrícola, né? Passei para o curso de agropecuária, né? Acho que na sua época tinha também agropecuária, zootecnia, agricultura. E na primeira semana, cara, foi só felicidade, amizades, né? A gente brincava de bola, conhecia as áreas da escola e tudo mais. Então, assim, voltei para casa muito feliz, né? Foi uma semana que a gente passou de adaptação, voltei para casa. E aí, Rogério, quando eu fui retornar, acho que foi depois do carnaval, depois de uns 5 dias, aquilo foi, né, me desanimando de voltar, me desanimando, eu fui desenhando na minha cabeça. Falei, cara, não vou voltar para aquele trem, não vou voltar, não vou voltar. Fui arrumando as malas, né, com águas nos olhos. E aí, cara, no dia de ir embora, que meu pai ia me levar para buscar, para encontrar a Kombi, né, que levava a gente, era uma Kombi. Eu falei, cara, não vou. Falei que minha mãe, não vou, não vou, não vou. Minha mãe falava, você vai, você tem que ir, você tem que ir. E aquilo, cara, aquele aperto no peito mesmo, de saudade, que eu não queria ir, não queria ir. E fui chorando, fui contra a vontade, minha mãe mandando eu ir. Mas eu vejo que isso foi o start, foi o início para chegar, né, hoje, onde a gente chegou hoje com muito esforço, logicamente, né, muita dedicação, mas talvez eu tivesse desistido ali, eu não estaria aqui hoje com você, né, um grande parceiro, falando sobre irrigação, que são temas que nós somos apaixonados, Com trabalhamos certeza. com isso, né, e que a gente vive disso. Então, às vezes, né, aí fica até uma mensagem, às vezes a gente desistir no primeiro momento difícil pode te travar de um sonho, né, e essa mensagem também que ficou para mim aí.
eu me recordo que você falou que seu pai é produtor. Sim, produtor rural. Lá no Espírito Santo, Isso. município de Bananal. Rio Bananal e Vila Valério. Hoje é Vila Valério, né? Mas Uhum. antigamente era em Rio Bananal. Era em Rio Bananal. Foi isso que te motivou a entrar na área? Eu falo assim que foi muito fácil eu escolher agronomia. Por quê? Né? Eu vim do meio rural, não vislumbrava muita coisa, né? Lógico, todo mundo tem um sonho de ser jogador de futebol, mas aí a habilidade, não vejo, você já desiste de primeira, né? Eu também tentei. Todo mundo tem esse sonho, né? Tanto que um dos primeiros presentes que a gente ganha normalmente é uma bola, né? O pai dá a bola ali para ver se vira alguma coisa. E aí, Rogério, crescendo no meio rural, né? Em volta da casa ali, a roça de café, né? Os plantios agrícolas, isso sempre me moldou para esse caminho agrícola. Então, assim, eu nunca tive muitos sonhos além disso aí, sabe? Eu sempre pensava em fazer algo que fosse ajudar o meio rural, ajudar meus pais, meus avós, né? Então foi aí que eu migrei para o meio agrícola, né? Começando aí no colégio agrícola. O que motivou também, teve um grande amigo meu que estudou no colégio agrícola, ele sempre falava que era muito bom, né, a formação. Então nunca pensei em outra coisa a não ser isso. Então foi fácil para mim escolher, né? Vir para esse meio rural. E a decisão de entrar na irrigação? Porque, assim, uma coisa que eu sempre. A gente já dá curso também aqui há muito tempo, e você recebe com certeza na sua linha de cursos, né? Muitos agrônomos que às vezes eles conseguem, depois de formado, ter trabalhado na área de extensão rural, olha para a irrigação e fala, cara, eu vou mudar de carreira, eu vou para a irrigação. Mas lá na faculdade é uma das matérias mais difíceis. Coloca terror no Coloca pessoal. terror. E talvez seja um dos maiores motivos da gente não ter Uhum. tanto profissional disponível no mercado querendo, Sim. né? Quando é que você decidiu, tipo, eu vou trabalhar com irrigação? Cara, Qual que foi o start? tem uma história muito engraçada, né? Um ponto importante, lá na zona rural, ainda lá no Rio Bananal ali, né? O meu pai sempre mexeu com irrigação. Então, assim, meu pai conta a história que desde a década de 80, né? Meu avô tinha lá um motor a diesel, né, um motor Mercedes, que ele já trabalhava com aqueles grandes canhões. Então, assim, uma das brincadeiras de criança que eu tinha era brincar ali de tomar banho na irrigação, né? Aqueles canhãozão, você parava ali, tomava banho. Então, assim, eu já vinha com essa questão da irrigação dentro ali de casa. E quando eu fui para o colégio agrícola, ô Rogério, você fez colégio agrícola e você sabe do que eu vou falar, você vai testemunhar isso aqui também. Era muito difícil para a gente, né? Eu ficava longe de casa, ficava 40 dias sem ir para casa, a grana era limitada, né? E aí a gente tinha uma disciplina de irrigação, certo? Eu lembro até hoje, tinha uma apostilinha da Schneider, né? Que o professor, ele dava a disciplina baseada nessa apostila e tinha um projetinho, acho que era até de microaspersão em laranja, se eu não me recordo. E aí eu gostei da disciplina, né? E comecei a fazer os projetos, fiz meus projetinhos, né? E sempre tem aquele aluno preguiçoso, aquele que não quer fazer, aquele que, né, quer terceirizar, quer pagar para os outros fazer. E aí um menino falou: "Você não quer fazer meu projeto, não? Eu te pago para isso." Eu apertar de dinheiro, né? Querendo tomar uma coca ali, querendo comer um salgado, falei: "Não, faço." E aí comecei a fazer os projetinhos, né? Porque o professor mudava a cultura, mudava, né, os espaçamentos para ter as diferenças ali. E eu fiz meu projeto, fiz desse menino, fiz de outro. E gostei, sabe quando você vê que você tem uma certa facilidade? Eu falei, cara, eu gostei dessa área. E aí foi ali no colégio agrícola o primeiro start. Você estava com quantos anos? Eu entrei com, se eu não me engano, 13 para 14 anos, eu acho. 13, 2005 ali, Não, 15, já estava com 15 anos já, Já né? fazendo projetinho de Fazendo um irrigação. projetinho de irrigação, a apostilinha da Schneider e tal. Eu tinha essa apostila até pouco tempo, acabei perdendo. E aí no colégio agrícola, né, você vê pouco assim, disciplina de irrigação. Passou um semestre ali, já era. E aí depois na faculdade, eu fiz irrigação no quarto período e já me tornei monitor. E fui monitor da irrigação durante quase toda a faculdade. Então aquilo ali também foi me motivando, né? Ganhava uma bolsa lá de 300 e poucos reais, que ajudava, mas eu gostava também da disciplina. E aí foi assim, onde eu iniciei realmente. Eu falei, não, cara, comecei lá no colégio agrícola, virei monitor aqui, é a área que eu quero seguir. Aí eu já estava assim com um nível de consciência bem formado, apesar de novo ainda, né, na graduação, mas para entender que esse era um caminho que eu ia seguir. Dentro da universidade, eu vejo que quando há um professor, você já estava sabendo o que você queria. Você já sabia o que você queria. Mas dentro da universidade, a gente acompanha vários professores aí, né? E eu tenho tentado provocar, mesmo que sendo o segundo podcast, porque me acompanha há muitos anos,
que é quando o professor tem paixão e ele consegue contaminar essa paixão. O que você acha que está faltando para haver mais profissionais ainda durante o período da faculdade na nossa área? Assim, né, eu falei ali do professor, mas o que você acha que precisa acontecer dentro da faculdade, dentro das universidades, para fazer com que haja mais interesse na nossa área? Não, bacana, ô, Rogério. Esse é um ponto importante, né? E como eu já tive do outro lado, né, como professor substituto, mas foi 2 anos, né, que foi um período que deu uma experiência boa, eu acredito que o professor, além de ensinar, ele tem que ser um motivador, sabe? Porque muitas vezes, né, os professores, isso não é uma crítica direta, mas o professor, ele simplesmente dá a aula dele, às vezes com a metodologia não tão boa, que não motiva o aluno a aprender, e assim, o cara já vem com aquilo na cabeça que é difícil a disciplina. Chega lá, o professor não dá nenhum motivo para ele, né, mesmo sendo difícil, ele querer gostar, o aluno acaba, né, não seguindo. Então, assim, primeiro, o professor, eu acho que ele tem que ser um motivador, ensinar, logicamente, o primeiro passo, ensinar com qualidade, mas ser um motivador. Isso vai como? Né? Isso funciona como, do meu ponto de vista? Desde uma forma que você vai ensinar, né, mostrando ali a importância, trazendo dados práticos. Olha, o mercado está aquecido de irrigação, falta profissionais, você pode atuar como vendedor, como projetista, como consultor, como, né, palestrante, enfim, mostrar que existem caminhos, porque muitas vezes isso não é mostrado, né? Então acaba que o pessoal prefere muito, por exemplo, a área de fertilidade, porque sabe que trabalha com vendas, comissão, defensivos. Então, assim, Rogério, eu acredito que o professor ensinar, motivar, fazer os alunos enxergar os eventos como algo importante para sair daquele meio acadêmico, ir para eventos, dias de campo. Isso foi algo que, de certa forma, eu recebi, certo, dos meus professores, e foi algo que me abriu os olhos. Falei, caramba, olha só o mercado como é que tá, né? Então isso acho que ajuda, né? Isso tem que ser inserido na universidade para o aluno poder já sair, né, pronto para atuar na área. Bom, vou lembrar aqui o nosso público que está Uhum, assistindo que nós estamos falando de café uhum, irrigado, né? Esse é o tema da nossa, sim. do nosso bate-papo aqui. É, o que que você, falando de café irrigado, o que que você acredita, ou que você, tipo, qual o erro, vamos falar assim, mais caro que você já viu dentro da área falando de café irrigado? Qual o erro mais caro que você já viu? Então, eu vejo assim que hoje no mercado de café, na irrigação de café, um erro que pode custar caro é um projeto mal feito, certo? Uhum, Novamente, não é porque eu atuo nessa área, uhum, mas por quê? Porque quando você faz um projeto, por exemplo, uma área maior de 10, 30 hectares ali, quando você faz todo o projeto, aquele projeto tem um erro grosseiro, um erro ali por falta de conhecimento, né? Aquilo fica muito difícil você corrigir depois. Então eu vejo projetos aí com erros de lâmina de irrigação, né? Erros ali na setorização, né? São setores em termos quantitativos muito maior do que a realidade, lâmina de irrigação deficitária. Então isso fica muito difícil para o produtor corrigir depois. Infelizmente, tem situações que não tem o que fazer, né? Ou ele gasta um dinheiro muito alto para poder corrigir, ou vai tocando aquilo ali até renovar aquela lavoura. Então, acredita, senhor Rogério, que hoje é um erro muito comum que a gente vê, né, na irrigação do café. projeto mal feito. Isso aí. Tá, mas conta mais, aprofunda mais nesse assunto, porque Uhum, é o seguinte, o que que é um projeto mal feito? sim. E vamos talvez trazer alguns parâmetros que é uma coisa, até uma forma de educar para quem está nos Aham. ouvindo, produtor que vai estar Uhum, nos ouvindo. A gente está no ano aqui de 2026 e uhum, talvez o produtor vai plantar o café e ele vai na cidade dele, uhum, acha uma loja escrito loja de irrigação uhum, e entra lá. Só que ele não sabe comprar, uhum, ele não sabe o que pedir. sim. Então, a gente está falando com um público que deve ter algum projeto de irrigação mal feito. Uhum, Então, esse é um dos erros mais caros que tem no uhum, café irrigado. sim. E nós temos um outro caso que é o cliente que vai comprar o seu primeiro projeto. Uhum, Então, vamos tratar primeiro do assunto sobre quem tem café irrigado
que já perdeu dinheiro, o Uhum. que ele deve fazer? Então, sendo mais específico, né, poderia ter sido assim na primeira fala, igual, por exemplo, da onde que vai surgir um erro, talvez, num projeto de irrigação que eu falei que vai custar caro? Talvez do levantamento planimétrico, né, que é a Uhum, base do projeto. Então, por exemplo, hoje eu atuo exclusivamente, né, não uhum, exclusivamente, mas grande parte do meu serviço são em áreas montanhosas, onde o levantamento planimétrico, o que que é isso? É você saber as cotas exatas do terreno, a altitude da bomba, a altitude uhum, dos pontos mais altos. Então, a gente vê muitas pessoas negligenciando isso aí, fazendo um levantamento bem empírico, às vezes no olho, né? E aí depois subdimensiona uma bomba ou superdimensiona, né? Por excesso de segurança, dimensiona as pressões erradas e depois fica muito difícil você corrigir, né? uhum. É muito comum a gente ver isso, né? Infelizmente, os produtores às vezes chegam até nós para poder corrigir, e a gente não pode fazer muita coisa porque é um serviço muito oneroso para você pegar, não é legal, né? Você conserta uma parte, acaba aparecendo outro problema, né? Às vezes você vai arrumar problema com aquela pessoa que fez esse projeto, porque você está mexendo no projeto dela. Então, assim, esse seria o principal erro que eu falo hoje dentro de um projeto. Logicamente, depois a gente pode citar questão de filtragem, né? Uhum. É muito comum o pessoal negligenciar a filtragem, né? Tá até passando aí o seu filtro de areia, o pessoal fala, não vou investir no filtro de areia, porque às vezes, né, tem um custo mais elevado, mas ele esquece que o filtro é importantíssimo para a durabilidade das mangueiras, para a durabilidade da eficiência dele. Então ele tem ali um sistema que depois de 2 anos decresce completamente a eficiência e ele vai perder produtividade, infelizmente, depois não tem como fazer muita coisa, né? Se chegar a entupir as mangueiras, por exemplo. E muitas vezes, ô Rogério, o produtor, ele não sabe dessa informação da importância do filtro, ou, né, o próprio lojista, para ganhar um projeto, numa disputa ali, ele fala que não precisa e acaba, né, complicando ali o produtor. Então, seriam esses dois pontos aí que dá para a gente Tá. citar. E aí, você está gostando desse nosso podcast? Olha, aqui nesse podcast nós estamos também falando de manejo de irrigação. E falar de manejo de irrigação não pode faltar o assunto de tensiômetro, que é um equipamento que você insere no solo para fazer a medição da umidade de água no solo. Isso aqui é manejar a irrigação. Gostou? Vou deixar o link para que você fale com a nossa equipe. Até mais! Bom, quando eu fiz projeto, quando eu trabalhei nessa região que eu moro, em Araguari, Aham. a gente não se preocupava com o plano altimétrico. Uhum. Por que que a gente não se preocupava? O produtor daqui, ele já tem uma educação Uhum. que na época, quando eu entrei, ainda eu comecei a fazer projeto no pranchão. Aham. Mas já existia computador, Uhum. alguns já faziam, era eu que Uhum. comecei fazendo isso para depois Migrar. migrei para o AutoCAD, eu fui Uhum. fazer lá no R14 Cara, esse ainda. pranchão aí é até novidade pra mim. É a prancheta É a mesmo? prancheta de tipo de Ah, tá. arquiteto, Sim, e sim. você desenha o projeto Aham. com régua e Aham. tal, e você calcula a área a partir disso, Uhum. você calcula tudo ali. Sim. Depois, porque para você ter ideia, na época era o R14, então é um AutoCAD muito antigo. Uhum. Muito antigo. E aí eu fui aprender um pouco de AutoCAD, fui aprender Excel, e aí foi quando eu Uhum. comecei a fazer, né, o projeto efetivo digitalmente, né? O que que acontece? Quando eu estava fazendo projeto para o produtor, ele já trazia o disquete. Hum. Era na época do disquete. Finado disquete. Ele trazia o disquete, entregava para mim com o plano altimétrico Hum. que ele já tinha passado lá no Sim, topógrafo, já tinha feito o levantamento. e aí ele já trazia com a precisão centimétrica, Uhum. muitas vezes feito com GPS geodésico, Uhum. sabe? Esse tipo de coisa. Então eu não tinha que ficar discutindo isso. Isso aí. Quando eu cheguei em 2011 no Espírito Santo, por onde eu vivi durante 10 anos, Uhum. eu percebi que todo mundo usava só GPS, alguns tinham coragem de fazer pelo Google Earth, Uhum. e mesmo assim o GPS ele tem um nível de precisão, mas, bom, assim, eu não estou falando que ele é preciso. Eu Uhum. queria que você discorresse esse assunto para quem está nos assistindo, quando alguém for fazer uma medição com Uhum. GPS na área, Uhum. que hoje é o que mais todo mundo usa, Sim. né? As lojas que estão mais atualizadas, elas estão usando o quê? Drone, Uhum. que faz quase o mesmo serviço do GPS, seria Uhum. isso? Sim, Em porém termo,
Aham, de porém, levantamento. porém com imagens, Uhum. né? Mas em termos de barometria, que eu poderia chamar, ou seja, a precisão de tá pegando os dados do desnível da área, ele se assemelha ao GPS? Ele tem uma certa diferença porque Ah, o GPS ele é um dado mais pontual. Onde você marcar um ponto, vai ter aham, um ponto. Com levantamento com drone, você vai ter uma informação altimétrica em cada pixel da sua área. Então, por aham. exemplo, os meus levantamentos, a média do pixel é a cada 4 centímetros. Então, a cada 4 centímetros eu tenho uma informação de levantamento. Você consegue mapear muito melhor o desnível do terreno, né? Então, peraí. Então, quer dizer que se eu não quiser usar um RTK, Uhum. se eu quiser usar para fazer um levantamento, o drone não ter um RTK, um equipamento de controle só o drone já é melhor que o GPS? Não, não necessariamente, porque o drone tradicional, que é o que a maioria trabalha, Uhum, ele tem um GPS simples, igual esse telefone nosso aqui, ó, uhum, né? Quando você manda assim uma localização, Rogério, estou aqui em tal lugar, vem aqui, você manda aquela localização, uhum. ela vai dar uma precisão ali de 8, 10, 12 metros. O GPS do drone é similar a um GPS no telefone. Agora você imagina um drone a 120 metros, 140 metros, essa precisão cai muito. Então, assim, a precisão do drone em si, eu digo que ela é até menor que um GPS de navegação. Por isso que o ideal é você associar o drone com alguma outra tecnologia para corrigir essa imagem do drone. E aí é um ponto interessante que muita gente se ilude. Comprei um drone, resolvi os problemas. Não é assim. O drone, ele te dá uma imagem muito boa, de alta resolução, mas a precisão altimétrica dessa imagem do drone, sem correção, ela chega a ser pior que um telefone E a celular. correção eu faço de que forma? Aí a correção, você pode ir, por exemplo, para um drone mais completo, que ele já tem um RTK embutido e tem uma base em solo que comunica em tempo de voo com esse drone. Então essa base tem uma coordenada conhecida, ela já transmite essa coordenada para o drone. Então cada foto que o drone tira, né, aquela foto já vem corrigida, né, geograficamente e altimetricamente. Então você já tem a correção. Esse é o modelo, por exemplo, que o pessoal da Minas Bomba trabalha, né? O Uhum. Aldo aí trabalha muito com isso. Eu já tenho um outro modelo que é mais simples, é o quê? Eu tenho um equipamento em solo que não comunica em tempo real com o drone, certo? Mas eu tenho vários pontos na área que depois eu faço a correção dessa imagem do drone, né? Então tem um pós-processamento, depois dá um trabalhinho a mais, mas em nível de precisão fica bem próximo. E aí, se você ir com o drone somente puro, sozinho, você vai ter uma precisão ali que muitas vezes vai ser pior que um telefone celular. Então isso é importante, Rogério, ficar de alerta aí, porque muitas vezes gera essa confusão, né? Comprei um drone e resolvi meus problemas, e não é assim. O pessoal faz propaganda até na internet. Agora a Aham. nossa empresa está trabalhando com drone, mas só o drone por si só, Por si então só não resolve. não resolve o problema. Uhum. Então, beleza. Levantamento planotimétrico, ele precisa ter precisão, Uhum. primeira coisa. Na filtragem, eu tenho que retirar uma amostra da Da água água, exato. para fazer a análise da água para Uhum. determinar Sim, o tipo de filtragem que eu vou usar, exato. correto? Uhum. Beleza, mas antes disso também, eu preciso saber quanto de água eu tenho que jogar na planta. Sim. Também, não é Uhum. isso? Extrema. Como que você faz, para quem está nos assistindo, como eu assim, de uma forma mais Uhum. simples, como que a pessoa que está assistindo para a gente, é lógico que ela vai ter que procurar um técnico e Uhum. tudo para fazer o planejamento Uhum. hídrico, né, de consumo ali daquela planta, Uhum. de uma forma simples, como que você diria para o produtor para fazer que ele precisa desse planejamento? E o que seria esse planejamento? Bom, pergunta muito importante. O primeiro ponto é o seguinte: nós fazemos um sistema de irrigação para poder fornecer o quê? Água para a planta, né? Especialmente naquelas épocas de máxima demanda. Então, como a gente está falando de café, né? Você conhece bem. Uhum, Então, se a gente está lá, por exemplo, em janeiro, né? Uma carga pendente de 100 sacas por hectare, por exemplo, um café Conilon, é uma planta que vai precisar de 8 a 10 litros por dia ali, certo? Para poder o quê? Manter aquela carga, né? uhum, Levar aquela carga até a colheita. Então, o produtor, né, ele tem que ter o conhecimento que o sistema de irrigação dele, né, na hora de dimensionar, ele tem que ser dimensionado para fornecer essa quantidade de água. E a gente pode fazer uma continha básica. É, café 2,5 por 80, ou seja, 80 centímetros entre as plantas. É muito comum usar gotejo de 40 em 40. Então, se eu tenho 80 centímetros entre plantas e 40 centímetros entre gotejadores, eu tenho dois gotejadores por planta, né? É muito comum o pessoal trabalhar o quê? Com 2 litros por hora, né? Então, dois gotejadores com 2 litros por hora por gotejador, eu tenho 4 litros por hora por planta. Então, você tem que ter um sistema ali que com 2 horas, por exemplo, ele consegue fornecer 8 litros, ou 2 horas e meia, 10 litros, para
aquela planta ali. E aí você consegue o quê? Ter a sua irrigação na época de máxima demanda, atendendo a demanda da cultura. Então, assim, o produtor tem que estar ciente disso aí, porque às vezes você pega um projeto lá que o sistema dele vai fornecer 5 litros de água na época de máxima demanda. Oxa, minha planta precisa de 10, é um sistema deficitário. Então, assim, é uma continha simples que dá para a gente fazer, né, para poder entender essa demanda aí do cafeeiro. Ótimo, beleza. Quando eu tenho uma dúvida Uhum, que é a seguinte: nós aqui a gente trabalha com tensiometria. uhum, E a tensiometria para café, geralmente a gente usa ela de 0 a 20 uhum, centímetros e de 0 a 40. uhum, Por que que a gente faz isso? Ah, vamos falar assim, teoricamente nós temos uma quantidade de raízes que uhum. se acumula numa profundidade, Sim. que a gente pode chamar o quê? De sistema efetivo de É, raiz, uhum. que vão estar até 20 centímetros no Sim. café, Profundidade até 25, 30 ali, mas 20 é onde está a maioria a delas, né? A maioria, maioria, né? Você que já representa. vamos falar que vai comer e Vai beber. comer e beber, é as Beleza, efetivas ali. beleza. E aí eu coloco um outro Uhum, medidor de umidade, o tensiômetro a uhum, 0,40. E aí, é, na Fenicafé, eu vi o professor fazendo uma apresentação uhum, de que nos dados volumétricos de solo, uhum, ele estava também mantendo a umidade a 0,40. uhum. Mas quando eu penso em água, eu também penso em gravidade, Sim. evaporação, Uhum, transpiração da planta sim. e uma porção de coisas ali. Uma parte dessa água vai descer. Uhum. Na minha cabeça, quando eu irrigo, quando essa água chega a 20 centímetros, eu já Uhum. poderia Cortar ali. cortar ela, porque parte já vai descer por gravidade. Uhum, Porque, afinal, a maior parte das minhas raízes estão até 20 centímetros. uhum, O que você acha? Você acha que aí vem a pergunta. uhum. Você acha que eu devo ou não manter umidade do solo de 20 a 40 centímetros? Se sim, o porquê ou que Uhum. intensidade que eu devo manter? Sim. Enfim. Bom, o primeiro passo é avaliar o que a gente falou, profundidade efetiva do sistema radicular. Hoje, quando a gente fala de café, a gente tem o arábica, a gente tem o conilon, a gente tem o robusta. E, por exemplo, existem materiais que ele não vai explorar só de 0 a 20, ele vai explorar de 20 a 40, uma profundidade maior. Especialmente quando você prepara o solo de forma mecânica, com trator, que você faz aquela sulcagem, né? Então, assim, eu acredito que você está irrigando uma profundidade abaixo de 20 centímetros é, de certa forma, bem efetivo, né? Por quê? Porque você tem raízes de 0 a 20, mas tem raízes efetivas também de 20 a 40. Só que você tem que sempre avaliar, e aí esse tensiômetro na segunda profundidade é o seguinte: será que o que eu estou fornecendo ali realmente a planta está aproveitando? Porque esse próprio tensiômetro ele vai servir como um dedo duro. Se você está jogando água e essa umidade está sempre alta, ou seja, quer dizer que a cultura não está extraindo. Opa, eu vou diminuir essa lâmina, certo? Para manter sempre de 0 a 20. Então, se não existe uma regra básica, existe essa forma de você calibrar, que na verdade é o que o pessoal faz, né? É o que eu tento fazer. Vamos jogar de 0 a 20, de 20 a 40. Se de 20 a 40 essa umidade manter sempre alta, quer dizer que a planta não está retirando, aquela água está ficando em excesso ali. Então vamos cortar, vamos manter de 0 a 20. Eu acho que o caminho é por aí. Tá. Bom, a gente falou de levantamento planotimétrico, que é importante o Sim. produtor ficar atento com o Uhum. lojista que ele está comprando o produto. Sim. Segundo, que ele precisa de fazer uma análise de água Uhum. para poder saber que tipo de água, Sim. que tipo de Uhum. filtragem que ele vai utilizar Sim. lá. Terceiro, é, é, nó- Aí tem outros problemas, não, já só te aham, interrompendo. Por exemplo, parte elétrica é um problema sério. Às vezes a gente pensa que a gente tem uma energia suficiente para sustentar aquele sistema, aquela cavalagem, às vezes não é suficiente. Isso é muito comum, são erros que depois custa caro você ter que mexer, né? A uhum. questão também de espaçamento de gotejadores, que dá para a gente citar, né? Que muitas vezes o pessoal escolhe um espaçamento que não fecha o bulbo, isso se torna um problema. Então tem outros pontos ali que daria para a gente também acrescentar nisso aí. O que é fechar o bulbo? A gente tem uma premissa básica que é o seguinte, né? A planta ela vai desenvolver melhor quando os gotejadores, né, eles fazem com que os bulbos, né, que é aquela área Uhum. formada pelo molhamento do gotejador, eles se encontrem, né, e formando uma faixa única ali de umidade. Então, se você olhar de cima ou olhar assim, né, no sentido longitudinal, você vai ver aquela faixa única. Por quê?
Porque a raiz pode ir para o lado direito, pode ir para o lado esquerdo, pode ir para frente, para trás, que ela vai encontrar comida, né? E água. Quando você tem um bulbo limitado, a raiz fica limitada àquela área úmida, né? E muitas vezes ela está com uma carga pendente grande, mas aquela área úmida não é suficiente para sustentar aquela área, né? Aquela carga, quer dizer. Então, quando você forma essa faixa úmida, né, você tem um plantio muito mais efetivo em termos de desenvolvimento, em termos de produtividade. Então eu tenho que pensar no espaçamento do Na gotejador, vazão do a vazão gotejador, do gotejador. a Eu tenho que textura do pensar solo. textura, tem que também trabalhar com a questão do solo, Uhum. né? E aí entra talvez uma outra coisa também que pouquíssimas pessoas fazem, que são aquelas curvas de retenção Exato, de perfeito. água no solo. Uhum. Porque se eu não, eu geralmente, o que é que o produtor faz? Ele conhece o solo dele na parte estrutural, parte Sim. física, né? Que vai o quê? Ele conhece a estrutura física do solo, a quantidade de areia, Uhum. Silt silt e e argila. argila, né? Uhum. Com esses dados, segundo o nosso outro professor Antônio, Uhum. desculpa, o Otávio, Uhum. que criou uma planilha para poder fazer a gestão de tensiometria, Uhum. ele já consegue trabalhar a questão da umidade. Tem uma boa Uma estimativa boa aí. Aham. estimativa. Sim. Não é 100% precisa. Uhum. Então, só para quem está nos ouvindo, o que, que seria... Vamos lá, eu tenho que levantar o tipo de solo Uhum. vamos falar o solo físico, né? Física, Para aham. fazer adubação, as Sim. correções e tudo, Quimicamente, né, nesse né? caso. E a parte também para entender ele, como ele se comporta com relação à água. Uhum. É, é importante eu fazer, todos os projetos eu fazer isso? Então, ô Rogério, isso é um ponto importante porque existe, como é que eu posso dizer, uma falta de combinação de tempo para que as coisas aconteçam. Luan, o que que você quer dizer com isso? Até você retirar uma análise, né, que é importante para o projeto de irrigação, essa Uhum, análise de curva de retenção. Você retirar essa análise, levar para um laboratório, obter o resultado, muitas vezes esse prazo é superior ao prazo que o produtor está apto a esperar para uhum, você fazer um projeto, certo? Então existe uma incompatibilidade. Eu preciso dessa informação para fazer o projeto, mas essa informação demora para chegar a um tempo superior que o produtor está disposto a esperar para o projeto. Você conhece muito bem que as uhum, coisas acontecem muitas vezes na correria. Então, é, o que o próprio Otávio falou, existem as estimativas para isso, né? Você não precisa de ter uma informação tão precisa para poder fazer um projeto. Não, vamos trabalhar um solo de textura arenosa. Cara, esse solo vai ter um armazenamento médio desse valor, é argiloso, vai para esse outro caminho, um pouco mais, então você trabalha com esses dados para poder fazer o projeto. E aí, quando você for entrar na parte do manejo, que você falou muito bem do uhum. tensiômetro, aí sim seria interessante você ter essa curva de retenção, ter essa análise avaliada no laboratório para você ter os parâmetros. Por quê? Porque é algo muito mais efetivo para você fazer o manejo da irrigação. E aí você pode esperar, porque até você fazer o projeto, montar, instalar, plantar, a sua análise chegou e aí você pode depois instalar o tensiômetro e ter a sua medida muito mais efetiva com base nessa curva de retenção que vai te dar o volume máximo, o volume mínimo de água que ele armazena, que é a base para você operar o seu tensiômetro. Eu tenho certeza que você está achando o bate-papo desse podcast ótimo. Olha, para falar de manejo de irrigação, não dá para falar sem limpar a adutora. Na hora de limpar a adutora, o Doutor Irrigação fabrica aqui o Tuboclean, que é uma esponja no cilindro correto, a altura correta para fazer a limpeza das adutoras e dos ramais, caso você queira. Gostou da ideia? Vou deixar o contato aqui e até mais. Tá, então a gente falou que levantamento pluviométrico, Uhum. filtragem, reconhecer a parte elétrica do local para ver como é Sim. que tá, solo, Uhum. o manejo de irrigação, é, se foi discutido na FENICAFÉ, Uhum. até foi uma pergunta que aconteceu na sua palestra, Uhum. que ele diz sobre, tipo assim, o mais fácil é fazer manejo de irrigação Clima. por clima. Beleza. No ano passado ou no ano retrasado, nós vimos dados No Márcio. do Márcio Carvalho, que é um amigo Assisti essa nosso, palestra dele. né? Aham. E também ele trouxe dados, além dele, também da Netafim, Uhum. que quando eu comparo dados climáticos com dados de Solo. solo, ou seja, às vezes você que tem tensiômetro, ou que Uhum. você tem algum dispositivo capacitivo, ou de qualquer empresa, a diferença
da aplicação de água chegou a 50% para menos quando você monitora via solo. E aí eu queria que você destrinchasse essa minha fala sobre o que você acha dessas duas coisas, né? Desses dois objetos que são capazes de monitorar ou de trazer informações de quando e quanto eu tenho que irrigar. Rogério, muito importante. São duas vertentes bem interessantes a gente discutir. E o que eu vejo hoje? Eu até respondi isso lá na Fene Café. Hoje, eu compactuo, né? Prefiro o manejo via solo, certo? Por quê? Porque você, pensando no caso do gotejamento, você está monitorando o que está acontecendo exatamente na zona radicular, né? Então, a sua mangueira de gotejamento está ali gotejando, você está monitorando exatamente aquela área úmida, certo? Lógico, a gente tem um desafio de quê? De representar muito bem o local de instalação, né? Na verdade, o local representar muito bem o seu talhão, certo? Através, né, daquele posicionamento do equipamento. Então, você tem que evitar mancha de solo, evitar formigueiro, área que talvez queimou um monte de café antigo, enfim, para poder representar aquela área. Então, se você conseguir superar esses desafios, né, representar muito bem, beleza, você está monitorando muito bem a sua umidade do solo. Só que o que às vezes o pessoal fala que não é tão operacional? Hoje, na verdade, tem automação dos tensiômetros, mas é muito difícil você que lá todo dia medir, tirar aquela medida, jogar na planilha para decidir isso, que às vezes acaba tornando o operacional difícil. O manejo via clima, você com estação, a gente fala em torno de 100 tantas mudanças de altitude, você representar até 40 quilômetros. Então, uma estação você representa sua fazenda inteira, olha que bacana, né? Então, você só vai mudando o KC em função, né, dos seus talhões de idade, de clones, de materiais, e você consegue fazer o manejo para a área inteira. Só que um ponto que a gente tem que discutir, Rogério, é que a nossa cafeicultura ela está muito atrasada em relação ao manejo. Eu acho que se a gente ficar discutindo se A ou B é melhor que um ou outro, a gente tem que discutir qual sistema que eu vou começar a usar, porque 90% das propriedades não fazem nada. E aí nós estamos discutindo que A é melhor que B, sendo que ninguém, né, ainda está implementando esse sistema. Então, a minha opinião aí para o produtor, né, para o cafeicultor, primeiro, escolha a metodologia que vai se encaixar no seu operacional. Talvez o Via Clima fique melhor, você tem uma fazenda grande, né, quer monitorar de maneira geral, às vezes você tem um talhão menor, que você tem um tensiômetro ali que vai te atender bem, beleza, escolha o método, acho que é o primeiro caminho. E depois você vai refinando, e o ideal é sempre você combinar os dois, né, que é o que o Márcio faz, outras pessoas fazem aí. Eu acredito que o caminho seja esse. Luan, eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte: você já tem um padrão de fazer projetos lá. Eu queria aprender com você, quem está nos assistindo, como que você... Alguém te liga, né? Então a gente vai fazer aqui vamos falar aqui, eu vou fazer uma simulação, né? Eu sou o produtor, estou te ligando agora, Luan, eu tenho uma área aqui de 10 hectares de café e eu quero irrigar. O que que você vai levantar? Eu queria que você me nomeasse tudo que você vai fazer. Por quê? Porque isso vai servir de espelho para fazer aquele cara que está trabalhando com irrigação te ouvir e tentar subir a régua de todo mundo. É uma coisa legal que eu gosto de observar, que quando você leva curso, quando eu levo curso, até o Otávio Neto, o Alan, enfim, essa turma, né, que vende curso e tudo, o que a gente está fazendo no mercado? A gente está elevando a régua do mercado. Porque se eu chego com um projeto que tem isso, 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 e você chega que tem menos isso e mais alguma coisa, talvez eu tenha um projeto melhor que o seu, mais tecnicamente melhor, mas o produtor não entende o que comprar. Sim. Né? Então, assim, para elevar a régua dos projetistas de irrigação, do produtor que está nos ouvindo, quando o Luan, o Dr. Luan, da Expert Irrigação, é atendido, eu ligo para ele e ele vai me atender, qual que é a conversa? O que você fala para ele que tá todo mundo ouvindo a gente aqui para aprender, se não souber, fazer o curso com você, enfim, ter as estratégias corretas para na hora de fazer o dimensionamento não errar. Entregar um café irrigado com um dimensionamento bem feito. Muito bacana, Rogério, sua pergunta. A forma que eu trabalho, né, a metodologia que eu escolhi trabalhar,
é uma metodologia que eu chamo de consultiva. O que que é isso? Uhum. Você como um produtor, eu como um projetista, a primeira coisa que eu quero é entender os seus anseios, os seus desejos para a sua irrigação e se eu, de forma técnica, vou conseguir te atender. Então, quando você me liga, eu quero saber, Rogério, qual que é o tamanho da área que você quer irrigar? Qual é o espaçamento da sua cultura? Né? Qual o sistema que você pretende utilizar? É gotejo autocompensado normal? Você quer um filtro de areia? Se ele não sabe, eu explico a importância, né? Você tem uma preferência de espaçamento? Você tem alguma preferência de marca? Como que é a sua energia elétrica? Então, assim, Rogério, eu tento captar o máximo de informações que o produtor já tem, porque muitas vezes o cara já é um irrigante, ele tem 10, 15, 20 anos de experiência e muitas coisas que ele me falar ali vai ser importante, né? Ele já fala assim, Luan, aqui, cara, eu já trabalho com 2 litros por hora, certo? Essa mangueira espaçamento de 40-40. O que que eu vou fazer? Eu vou analisar, cara, para essa região dele, o solo dele é isso, beleza, vai funcionar. Não vou questionar porque ele já trabalha com isso, não tem motivo nenhum para eu ter que mudar. Mesma coisa, marca de bomba, eu já trabalho com Schneider, eu trabalho com KSB, eu trabalho com Famac, enfim. Né? Cara, funciona bem para você? Funciona. Luan, tem 10 anos que eu trabalho com essa marca, funciona. Eu não vou ser eu que vou querer mudar a marca dele. Então, Rogério, eu tento pegar o máximo de informações possível que ele tem, certo? Para ele poder me passar. Qual é o espaçamento que o senhor vai plantar? Por quê? Então, eu vou reunindo todas essas informações, aquelas que, logicamente, é mirabolante, que não tem como eu explicar tecnicamente o que o senhor quer, não é viável de aplicar. Vai ficar um projeto muito caro, né? Eu já tive projetos que o produtor, por exemplo, queria colocar uma lâmina de 25 litros por planta dia, né? Uhum. Eu expliquei para ele com dados, fiz uma simulação 25, 20, 15, 10 litros, um projeto impagável, vamos dizer assim, financeiramente. Você colocar 25 litros por planta em gotejo fica muito caro. Então, assim, a informação que ele me trouxe e eu rebati tecnicamente. Falei, cara, isso não funciona. Então, eu acho que o caminho para quem quer começar é você coletar todas essas informações, certo? Outra coisa, anota essas informações para depois você não ter nenhum tipo de problema, porque é muito comum espaçamento 2,5 por 80. Você faz um projeto todo baseado em 2,5 e daqui a pouco o produtor fala, não, é 2,20 agora. Ó, mas você me falou 2,5. Então você mudou a regra do jogo aqui. Até para te proteger e uma coisa que é muito chata é você, ô Rogério, ter que ficar toda hora perguntando para o produtor: ah, qual que é a sua energia mesmo? Monofásica ou trifásica? Ah, qual espaçamento você quer trabalhar mesmo? Então eu anoto tudo, tem um formulário, um anteprojeto, energia, se tem outorga, se a rede é monofásica, se é 220, se tem uma marca que ele quer trabalhar, qual que é o espaçamento das estradas, de 40 ou 50 metros, né? Vai colocar os cavaletes no alto, vai agrupar os cavaletes, vai ter reservatório, não vai? Então eu reúno tudo isso, eu faço uma verdadeira entrevista com o produtor, anoto, registro isso tudo para poder fazer o projeto personalizado. E eu não faço assim. Você me contratou hoje para fazer o projeto, eu vou retornar em você daqui a 60 dias. Eu vou conversando, Rogério. Fiz a prévia aqui da divisão de setores. Te agrada? Luan, tá bacana, acho que vai dar para trabalhar com pulverização, com máquina. Luan, muda esse setor, caramba, joga essa estrada para cá. Eu faço tudo alinhado, porque quando a gente chega no final, é um projeto que te agrada, vai dar menos retrabalho, que eu já fiz alinhado com você. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Beleza, beleza. Show de bola. Eu tenho. Bom, a gente já está do meio para o fim aqui no nosso bate-papo. E eu sei, eu já viajei sul de Minas, Uhum. Você é bem vivido, né? São Paulo, ali na região de Franca. E eu me espanto todas as vezes que eu vou. Tipo, a gente passa aqui Belo Horizonte para Uhum, Vitória. Você passa na região da Caparaó também, já por passei. ali, Aham, né? E aí você vê muito café sem irrigar. aham. E aí vai ter muita gente também nessas regiões que estão nos vendo também. Uhum. Irrigar café compensa? Com certeza, né? Foi até novamente puxando um gancho na palestra de hoje, né? Vai ficar no YouTube também para quem quiser assistir. Eu acho que a gente tem que mudar essa pergunta, né? Que foi a Hum, pergunta que eu fiz lá. Ao invés de você se perguntar se compensa irrigar, né? Qual que é o risco de você não ter o controle, né, da sua produção por não ter irrigação, ficar dependente do clima? Logicamente que, Rogério, a irrigação ela se justifica em regiões onde você não tem um regime hídrico suficiente para suprir aquela demanda da cultura, né? Então existem locais, por exemplo, Caparaó, que chove muito, né? Então às vezes chove muito bem durante todo o ano. Mas só que hoje a gente tem um outro aspecto dentro da produção de café que é a mão de obra, né? Hoje a mão de obra é muito difícil, então em áreas montanhosas, para você fazer adubações é muito difícil, tem que subir, né, com adubos naqueles morros, andar de banda lá naquele morro, e todo mundo que é dessa região sabe da dificuldade. Então a irrigação, além de te
permitir, né, fornecer a água quando você tem esse problema de déficit hídrico, que pode acontecer nas regiões que chove muito, é você fazer uma adubação através da irrigação, ou seja, a fertirrigação. Eu falo isso que eu tenho produtores na região de Erval que optam por um sistema para facilitar isso aí. Então você tira uma mão de obra do campo, você melhora a sua irrigação, certo? Você melhora a sua fertirrigação através desse sistema. E aí entra a estratégia do consultor, entra o conhecimento. Será que eu preciso fazer um projeto com a lâmina muito alta para uma região dessa? Eu posso baratear, fazer com a lâmina mais baixa, porque é uma região que chove mais, é uma região de clima mais ameno, então eu faço uma lâmina mais baixa, mais barata, mas que vai me permitir irrigar, né, numa quantidade adequada e também fazer a fertirrigação. Então, para você que é dessa região, né, a irrigação também se enquadra, né, dentro desses aspectos que eu falei. Maravilha. Luan, eu acredito que, assim, você quer falar mais alguma coisa com relação a café irrigado? Que a gente precise saber nesse bate-papo nosso? Interessante, né? Um ponto que eu tenho que falar aqui. O que eu estou vendo, Rogério, eu falo agora do Espírito Santo, né, Uhum, que é a nossa região, é a vocação nossa plantar café, você viveu lá, você uhum. conhece muito bem. Só que acho que o produtor, ele tem que ter um pouco de cautela nessas áreas, porque a gente está numa expansão muito grande, certo? O Espírito Santo é um estado pequeno, as fontes hídricas a gente sabe que são limitantes, a gente não tem água subterrânea, né? A gente tem Rio Doce, alguns rios maiores. Então, assim, eu fico com um pouco de medo da desproporcionalidade da área irrigada em relação à questão do volume que a gente tem disponível, certo? Por quê? Porque a gente já passou por uma seca muito severa, começou em 2014, foi finalizar lá em 2016, e naquela época a gente não tinha, eu acho que nem a metade do que a gente tem hoje de café e já foi, né, tenso a situação. Então imagine uma época dessa com cafés super adensados, os robustas, né, que crescem muito, mas são susceptíveis, né, à questão hídrica. Então, sim, acho que a gente tem que plantar, a gente tem que continuar evoluindo, mas tem que ter um pouco de cautela, porque está tendo um crescimento desenfreado aí da questão da cafeicultura. E se acontecer uma crise hídrica, muitas pessoas vão ser afetadas porque estão com uma área muito grande, às vezes até desproporcional à sua fonte hídrica. Eu acho que é um alerta, né? Não estou aqui tentando desmotivar ninguém, mas é um alerta que serve aí para todo mundo em relação a esse assunto. Esse alerta ele vem de encontro porque a nossa região aqui do Triângulo Mineiro Sim. e Alto Paranaíba ela já está sofrendo com água há muito tempo. Uhum. E se você observar andando nas estradas Uhum. aqui, você vai ver muito reservatório. Sim. Quer dizer, o que o produtor está fazendo? São reservatórios caixa seca, mas não Uhum. é naquele modelo capixaba, que Uhum. é jogar lá em E cima e descer. descer por gravidade. Aham. Não é isso. Uhum. Aqui se usa o reservatório para poder nenhuma necessidade, porque quando você não. Primeiro, você tem que organizar as bacias hidrográficas Uhum. através de outorga e outras Sim, coisas isso aí. para poder dividir com igualdade para Uhum. cada um. E aí você já começa a organizar tudo, Uhum. né? Segundo, é saber que no período chuvoso essa água vai para o mar. Eu Uhum. não concordo. Eu Sim, fecharia lá uma barreira para poder para poder armazenar. armazenar essa Aham. água e rebombear ela fazendo canais de irrigação, Uhum. que é um projeto muito interessante, talvez para o Espírito Santo a longo prazo. Uhum. Eu sei que a gente tem muita. Lá, eu falo a gente porque a gente tem empresa lá também. Uhum. Eu falo assim: eu sei que é um desafio, mas Uhum. esses desafios podem ser Superados. superados, né? Mas assim, eu acredito que com o excesso de chuva, o produtor ele consiga armazenar essa água num volume Uhum. que pelo menos dê para salvar a florada, Isso aí. entendeu? Uhum. Então, assim, hoje, por exemplo, os reservatórios que eu saiba da nossa região que eu moro hoje aqui em Uhum. Araguari, eles são para 30 dias. Uhum. E quando tem problema, a primeira coisa que é feito, falta d'água, é trancar as bombas de irrigação. Uhum. Então, primeiro você serve consumo humano, Uhum. depois animal Animal. e depois agrícola, Aham. né? Então, primeiro somos nós que somos trancados, né? Vamos falar Uhum. bomba desligada e tudo. Uhum. Então, eu poderia falar o seguinte, talvez está na hora de pensar nisso naquela região. Sim. Guardar água quando essa água está indo na enxurrada para o mar. Pega aquela água, Uhum. armazena, eu sei que os terrenos são pequenos, Uhum. talvez é loucura o que eu estou falando aqui, Não, uma existem, bobeira, existem projetos né? para isso, né, dentro do estado já, para poder, as microbacias, né, que o Aham. pessoal tem feito, a própria caixa seca, é isso aí. A ideia é retardar ao máximo a chegada
dessa água no leito do rio, né? Até Uhum. porque causa assoreamento, e infiltrar ela nos topos de morro, nas matas, né? Para poder utilizar essa água nas épocas mais secas, né? Isso realmente deve ser feito, é uma cultura que deve ser implantada para poder, quando a gente tiver os problemas de déficit hídrico, a gente tem essa água pelo menos para passar nesse período, né? Com uma dificuldade menor. Certinho. Luan, vamos lá. Se eu quiser entrar, começar a trabalhar com irrigação, esse mercado, quero virar projetista, esse mercado ele é bom? Cara, é um mercado muito bom. É um mercado de muita responsabilidade, você sabe Uhum. muito bem, né? Por quê? Porque a gente sabe que são cálculos hidráulicos extremamente, de certa forma, complexos ali, né? Pressão, vazão, toda manométrica, a gente tem que entender disso aí, mas é um mercado que está precisando de bons profissionais. E bons profissionais, hoje, você consegue formar, né? Fazendo uma boa faculdade, fazendo cursos, né, que tem online treinamentos, né, e sempre buscar aprender. E o mercado está aquecido, né? Você sabe muito bem que está precisando de profissionais. Projetista, Projetista, montador, montador, parte parte elétrica, todas as áreas, automação, todas as todas áreas. as Qualquer loja áreas. de irrigação, cara, você está precisando de um projetista? Precisa. Precisa de montador? Precisa. Precisa de eletricista? Precisa, né? E a irrigação, né, cada vez mais com essa questão de automação, os eletricistas eles são uma parte essencial do projeto ali, né? Então, tem área para todo mundo ali dentro da irrigação. Um livro de cabeceira para quem quer entrar na irrigação. Então, tem três livros que eu gosto muito, certo? Uhum. O básico ali, Irrigação, Princípios e Métodos, aquela leitura mais leve, com exemplos práticos, né? Um livro do professor Mantovani, da UFV, e o Palaretti, tem outro autor que eu não me recordo. Irrigação, Princípios e Métodos. Se você quiser aprofundar na irrigação localizada, tem um microirrigação do professor Frisoni, gosto bastante do livro, né? Mostra com detalhes ali, pressão, vazão, que é tudo de irrigação localizada. E o manual de irrigação que abraça isso tudo, né? De que você tiver lá com vontade de aprender, mesmo você debruça em cima do livro para poder aprender, certo? E a gente não pode esquecer dos e-books que a gente tem, que são as linguagens mais simples, né? E o seu canal do YouTube e outras canais em que dá para a pessoa aprender. Eu Mas que... livro eu ficaria com esses três. 3 livros, beleza. Eu queria que você agora fizesse uma propaganda do seu negócio. Tipo assim, o que que você entrega? Sim. Você dá curso? Uhum, Vou abrir esse espaço, faz uhum, propaganda. Se alguém quiser fazer curso, como uhum. que ele vai entrar em contato? O que que você entrega no seu curso? Sim. Enfim, tá livre para você. Bacana, agradeço, Rogério, pelo espaço. Então, hoje a Expert Irrigação, ela é uma empresa focada em projetos de irrigação, eu estou nessa parte. Ela tem uma parte de fertirrigação, que é o William Ribeiro, né, doutor William Ribeiro, que é meu sócio, focado nessa parte de fertirrigação. E a gente tem toda a parte de consultoria agrícola, treinamento, palestras, né? Então, dentro da empresa, a gente tem essa parte de projetos que a gente preza muito, Rogério, pela qualidade do projeto, né? A gente tem isso como cultural. A gente não vai fazer qualquer projeto, a gente não vai fazer projeto de qualquer maneira. Se o cliente entra em contato, eu quero projeto para amanhã, infelizmente não consigo atender, não tem como, até mesmo para a semana que vem a gente precisa de um prazo para poder o quê? Pensar, analisar, entregar o melhor projeto para o cliente. Não fazemos projeto à distância, a gente tenta fazer projeto visitando a área, né, para poder ter aquele conhecimento local. A parte de cursos, a gente tenta ter um treinamento ali que a pessoa consiga pegar do começo ao final fazendo um projeto. Eu, por vir, né, da academia, daquela parte de querer ensinar, né, dessa pegada de professor, gosto de explicar bem as coisas. Então, no nosso curso tem toda uma base teórica, perda de carga, vazão, pressão, curva de bomba, para depois você colocar a mão na massa, propriamente dito, né? E o pessoal nos encontra aí na rede social, luan.expert irrigação, da empresa é só Expert Irrigação. Estamos lá disponíveis para receber, para trocar ideia, né? E aí a gente está à disposição. Só vou falar uma curiosidade, que antigamente eu dou curso desde Uhum, 2011, né? sim. E quando você e os outros entraram dar Uhum, curso, eu confesso para você que falei, cara, nossa, agora eu tenho concorrente, aham, né? E eu ficava assim, sendo muito sincero com aham, você, agora eu tenho meu concorrente. Anos atrás, eu mudei totalmente minha uhum, visão, porque o meu conhecimento, e eu acredito, tenho até certeza que o seu sim, conhecimento não veio de uma pessoa só e nem de um livro só. sim. Hoje, em todas as vezes que eu dou curso, eu falo, e aí, sem comparações, Uhum, eu digo sempre que a sua história
né? Ela é diferente da minha. Uhum. O seu conhecimento que você aprendeu pode até se encontrar nas fórmulas, e Sim. que é diferente do meu. Então, o que que eu falo hoje para incentivar? Faça, o cara tá ali, fala, "Olha, eu quero comprar o seu curso, beleza. Olha, você vai aprender algumas coisas comigo, Uhum. mas ele não é o final. Uhum. É importante que você faça o curso com o Luan, Uhum. com o Alan, com o Otávio Neto, porque Uhum. são experiências Diferente, diferentes, sim. que vai agregar e no final você Uhum. vai se tornar um excelente Sim. profissional. Então eu tenho aconselhado todas as vezes, todo mundo que eu falo, Uhum. quando me pergunta de curso, fala, o meu curso não pode ser o final. Uhum. Entre em contato, terminou, faça o curso do professor, né, tal, do professor Uhum. tal, para que esse conhecimento seja somado, né? Vou falar Concordo com assim. você, ô Rogério. Isso aí é natural que quando você vê uma pessoa da mesma área Uhum. chegando ali, a gente tem aquele receio, Mas pô. já acabou, viu? Já Mas acabou assim, há muito cara, eu tempo. também compartilho dessa experiência com você, que as coisas se somam, né? Eu mesmo, Exatamente. cara, já fiz vários cursos ali na internet, né? Aprendo muito com você, aprendo muito conversando com o Onei da KS, com o Ziel, né? Com vários profissionais. É assim que a gente evolui, né? E quando a gente tira esse lado competitivo e bota esse lado, cara, eu tô somando, por quê? Eu tenho abertura hoje para te ligar e tirar uma Com dúvida com certeza. você, né? E você tem essa abertura comigo. Aham. É melhor do que se a gente fosse concorrente. Pô, eu não consigo conversar com o Rogério e ele é um cara especialista numa área que eu não sou, né? Então, assim, quando a gente passa a enxergar dessa forma, né? A gente cresce juntos e quem ganha é o Exatamente. mercado, né? Por quê? Isso também fortalece o mercado, porque se eu e você estão com o mesmo pensamento, mesmo sendo de empresas diferentes, a mesma língua, a gente pode elevar o nível, elevar, né, a forma que a gente cobra, a forma que a gente passa o material, e quem ganha somos nós, né, e os alunos aí também. Beleza, então é isso. Eu quero te agradecer pelo esse bate-papo que a gente Uhum, fez. Vou deixar o meu recado aqui agora para quem está nos ouvindo. uhum. Para você que está nos ouvindo, não esquece de curtir, compartilhar esse bate-papo. Esse é o nosso segundo podcast. Se você tiver uma dúvida, quiser, não gostei ou eu gostei daquilo que eu ouvi, coloca aí nos comentários que eu tenho acesso direto com o Luan, vou perguntar e vou trazer a resposta aqui Com no certeza, canal. nos Tá joia? comprometemos com isso. Beleza? Então fica aí o convite, não deixa de compartilhar para que outras pessoas saibam quem é o Luan, através do nosso canal. Ele já é famoso na internet, mas através do nosso canal pode ser que tenha alguém que ainda não conheça. Não sei, Ah, com mas certeza tem, né? tá feito aí o convite. Muito obrigado novamente. E é isso aí. Rogério, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público, né? E a gente está aí à disposição, como você disse, para responder, tirar todas as dúvidas. E um abraço a todos que nos acompanharam aqui. Beleza, é isso aí. Legal. Abraço. Show de bola. Pô, tocou Fechou. logo no final.